Hoje nós vamos abordar um tema sério, como criar um plano de orçamento pessoal que faça sentido para a sua vida e que você não fique lutando tanto contra os gastos que você tem ou quando você não consegue de fato pagar todos esses gastos que você tem durante o mês. Se você está pronto para assumir o controle das suas finanças e seguir em frente junto a um planejamento financeiro completo, eu peço que você deixe esse like nesse vídeo, compartilhe com os amigos que pode fazer sentido esse vídeo para alguma pessoa que você conheça e principalmente se inscreva no canal que vai me ajudar bastante a levar esse conteúdo para muito mais pessoas. O meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Antes da gente mergulhar nos detalhes, eu quero que você entenda a força de um planejamento financeiro completo, de um orçamento pessoal bem feito. Isso tudo vai te ajudar a atingir certas metas realistas, vai te ajudar a economizar para o futuro, evitar dívidas desnecessárias, rever todos os teus gastos, começar a sobrar dinheiro, enfim. É uma forma de fato para garantir a tua estabilidade financeira e alcançar os objetivos de longo prazo. Sempre lembrando, objetivos realistas. Então vamos lá, como que a gente pode montar um orçamento pessoal bem feito? Nós precisamos definir algumas coisas antes de botar de fato no papel, botar na planilha, botar nas notas do celular, independente do lugar que você anote seus gastos. Nós precisamos definir algumas coisas antes. Definir metas financeiras, avaliar a situação atual, acompanhar as despesas, criar categorias de gastos, isso é super importante, estabelecer um orçamento pessoal de fato, um máximo para você gastar, monitorar e ajustar o seu plano regularmente. Esses são os 6 passos para você atingir esse orçamento pessoal bem feito. O primeiro passo é definir metas financeiras. Eu sou extremamente a favor de definir metas de curto, médio e longo prazo. Metas de curto prazo, fazer uma viagem, comprar um carro, comprar uma casa. Metas de longo prazo, independência financeira, pagar a faculdade de filhos. Itens assim que exigem um patrimônio maior. E caso você esteja numa situação ainda mais difícil, uma meta de curto prazo, eliminar as dívidas, começar a conseguir guardar dinheiro, fazer uma reserva de emergência, pagar a educação, fazer algum curso. Ao ter objetivos claros, você vai ter motivação para seguir em frente. É o que eu sempre bato na tecla aqui no canal. Tenha objetivos claros em mente, curto, médio e longo prazo, e desses objetivos, divida ele em várias partes para que você se mantenha motivado ao longo do caminho. Eu vou te dar um exemplo em seguida, mostrando na prática um valor para que você tenha noção de como funciona essa motivação no meio do caminho. Tendo definidas as metas, é importante a gente avaliar a nossa situação atual. Como que nós estamos? Conseguimos guardar dinheiro? Não conseguimos guardar dinheiro? Estou endividado? Estou negativado? Estou investindo bastante? Consigo aproveitar mais a vida? Temos que definir isso antes de seguirmos para um próximo passo. Por quê? Porque nesse passo é que nós vamos ver exatamente quando ou quanto que nós podemos começar a guardar dinheiro, quando que conseguiríamos quitar certa dívida que está te atrapalhando no processo da independência financeira, de algum objetivo que você tenha financeiro. Tudo isso nós vamos definir nessa etapa. Tendo isso em mente e anotado, nós vamos acompanhar as despesas e criar categorias de gastos. Essa eu acho que é a etapa mais importante daqui desse orçamento pessoal, que é, como o nome já diz, acompanhe as despesas. Saiba no que você está gastando e crie categorias para esses gastos. Vou te dar um exemplo muito claro. Alimentação. Fui no supermercado quarta-feira, gastei tanto. Fui na feira, gastei tanto. Fui num restaurante, gastei tanto. Tudo isso é em alimentação. Lazer. Fui num parque de diversões. Fui num parque aquático. Fui fazer um piquenique e paguei a entrada do parque. Fui acampar. Fui fazer uma trilha. Algo que exija pagar um valor? Anote tudo na parte de lazer. Inclusive viagens. Serviços de streaming. Spotify, Netflix,
Disney Plus, Amazon Prime, tudo isso está em serviços de streaming. E vários outros, como deslocamento para o trabalho ou para algum tipo de lazer, Uber, gasolina, condomínio, tudo isso tem que estar anotado e você tem que saber exatamente quanto que sai da sua conta para pagar tudo isso que eu falei. Para anotar tudo isso, é mais eficiente ter uma planilha de Excel. Mas tem alguns aplicativos que já separam os gastos em categorias para que você selecione e saiba exatamente qual você gasta mais ou menos. Mas eu, inicialmente, hoje eu não faço mais isso porque eu já tenho controle 100% dos meus gastos. Mas no início eu fazia pelas notas do celular, elencava quais os gastos de quê e passava para a planilha uma vez na semana. Isso pode parecer complicado no início, mas até você criar o hábito. Porque esse processo como um todo de anotar os meus gastos durava no máximo meia hora por semana. É muito pouco tempo. 15 minutos eu conseguia resolver. E tendo tudo isso definido, nós temos que estabelecer um orçamento pessoal, ou seja, quanto que no máximo nós vamos gastar. Vou dar um exemplo aqui, é só um exemplo, não é a realidade da maior parte dos brasileiros, eu tenho essa ciência, mas eu quero mostrar para facilitar o cálculo. Vamos supor que você vem durante um ano anotando os seus gastos, sabendo exatamente quanto que você ganha, quanto que você gasta. E você soma todo esse custo mensal que você teve e divide por 12. Assim você acha a média. E vamos supor que você ache uma média de R$1.000 por mês, ou seja, você gasta R$1.000 por mês numa média. Então estabeleça um teto para que você gaste todo mês. Pode ser a sua média, pode ser 10% acima da média, mas estabeleça sempre um teto. Eu sugiro que você mantenha sempre a média. E se extrapolar um mês ou outro, tá tudo bem, porque tem outros também que você vai gastar menos. Lembrando que a média deve ser os R$1.000 nesse exemplo. Então, em resumo, pega os teus últimos 12 meses de custos mensais, soma tudo e divide por 12, para assim conseguir a média. Fazendo isso, se você, por exemplo, tem uma renda de 1.500, você tem a noção que você pode só gastar até 1.000 e os 500 vão sobrar para fazer o que você quiser. Então, invista. Foi assim que eu consegui me organizar e também organizar a vida de muitos mentorados meus e também clientes assessorados por mim que precisavam dessa ajuda para melhorar o orçamento deles. Inclusive, se você quer saber mais sobre a mentoria financeira, acesse o meu Instagram aqui e na link da bio do meu Instagram vai ter a mentoria individual para que nós possamos conversar e eu estar alinhando exatamente um plano para que você atinja a independência financeira no tempo que você gostaria, mas também num tempo realista na sua realidade. Então, tendo esse limite de orçamento pessoal, nós precisamos monitorar e ajustar isso ao longo do tempo e regularmente. Não é porque você anotou os 12 últimos meses que você tem que parar por aí. Não, você tem que manter o hábito para sempre ir se reajustando. Porque os custos mensais, eles tendem sempre a aumentar ao longo do tempo. Então você tem que estar sempre de olho nos teus custos mensais para ter uma noção do quanto que você gasta e quanto que você guarda. Antes da gente finalizar aqui, eu quero te dar um exemplo de meta financeira para que você consiga botar na prática, na ponta do lápis, algo para você. Defina um valor que você quer receber ao longo do tempo na sua independência financeira. Eu vou dizer um valor aqui, por exemplo, R$5.000, só com os meus investimentos. Então, como que eu faço esse cálculo de quanto que eu preciso de valor para que isso me gere uma renda ao longo do tempo, ao longo dos meses? Eu uso uma média de 0,7% a 0,8% no mês de rentabilidade. Isso pensando no que os fundos imobiliários entregam para a gente. Então, pensando 0,7%, eu vou fazer um cálculo aqui junto com vocês, buscando R$5.000 por mês. Como que nós fazemos esse cálculo para atingir esse objetivo? Nós pegamos 5.000 dividido por 0,7%. Isso daria em torno de 714.285,71 centavos para garantir
esses 5 mil reais mensais para você. Tudo isso montando uma carteira tranquila de fundos imobiliários e sem muito estresse em questão de oscilação de cota. Isso você não vê muito nos fundos imobiliários. Então, com isso, você atingiria essa renda de 5 mil. Pode usar o mesmo exemplo usando a mesma rentabilidade. Quer buscar, por exemplo, 10 mil reais por mês? Pega 10 mil, divide por 0,7%. Isso daria R$ 1.428.571,42. E assim por diante. Vai fazendo os teus cálculos, o que você acredita, o que você busca, e aí sim, busque esse objetivo e divida ele em vários anos para que você tenha a noção de que você precisa atingir certo valor todo ano e para que isso te mantenha motivado ao longo do tempo. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!